Olá, prezados alunos, olá, prezadas alunas do curso de Pedagogia na Faculdade de Educação da UERJ. Estamos iniciando com este vídeo a aula 2, referente ao módulo 3. A aula 2 é realizada no que a gente conhece como Sala 9, que congrega as disciplinas Ensino de Geografia e Ensino de História. Meu nome é Luiz Cláudio Palermo, e estou com vocês na aula 2 e estaremos depois na aula 3 e aula 4 até encerrarmos o módulo 3 e também este curso conjunto de ensino de geografia e ensino de história. Primeiramente, gostaria de reiterar o pedido de desculpa por não estar conseguindo, por questões técnicas, não estar conseguindo fazer a minha imagem aparecer. Logo, nessa aula, vocês vão acompanhar ela apenas pela minha voz e pelo slide. Desculpem-me, mas esse problema técnico eu não consegui resolver e, por isso, vamos ter que dar continuidade dessa maneira. Sempre prejudica um pouco a pessoalidade das nossas conversas. De qualquer maneira, fiquem sempre à vontade, acaba sendo um incentivo para que vocês apareçam no chat que vão ser realizados nas segundas e quintas-feiras comigo e lá a gente possa trocar ideias e trocar experiências. Vamos iniciar então a nossa aula 2 do módulo 3. A aula 2 aborda a importância da memória para a identidade social. O texto base é Memória e Identidade Social, do Michel Pollack. Primeiramente, uma consideração. Na aula 1, cujo texto foi do Tomás Tadeu da Silva, discutimos identidade e diferença a partir de uma perspectiva que incluiu a ideia de representações e relações de poder. Portanto, o autor Tomás Tadeu da Silva nos convida a refletir sobre identidade e diferença sob uma perspectiva problematizadora dos seus contextos e das relações sociais em que as pessoas vivem, né? As relações que as pessoas têm. Logo, a performatividade da identidade da diferença e a situação contextual foram questões bastante enfatizadas na aula 1. Eu falei isso para poder mostrar para vocês que a aula 2 vai acrescentar mais um elemento para a gente poder refletir sobre identidade e diferença. Que elemento é esse? São as histórias de vida das pessoas. As histórias de vida contadas por pessoas compõem uma memória que o Pollack nos mostra o quanto é crucial para a identidade social. Concluindo, se na aula 1 nós vimos o caráter social da identidade e diferença, hoje, a partir da aula 2, nós vamos problematizar e pensar o caráter histórico da identidade e da diferença. E faremos isso a partir deste texto do Pollack, Memória e Identidade Social. A perspectiva do autor Pollack, ele é um sociólogo que atuou pesquisando sobre identidade social em eventos que são chamados de limite, como, por exemplo, campos de concentração. Por isso, a preocupação do autor em pesquisar e refletir sobre a memória como algo fundamental na constituição da identidade social. O Pollack pesquisou histórias de vida de pessoas que viveram situações drásticas, desumanas, e essas memórias fizeram o autor compor várias reflexões. Uma delas é a que estamos trazendo hoje, a relação memória e identidade, ou em que medida a memória é importante na construção e constituição da identidade dos sujeitos. O desenvolvimento da aula 2 será realizado a partir de um objetivo primordial e de dois caminhos analíticos. Qual é o objetivo primordial? Refletir sobre a importância da memória para a identidade social, destacando o quanto a memória, vista como um processo de construção sobre o passado,
é uma chave importante para se pensar identidade, diferença, representações e relações de poder. Dito de outra forma, pessoal, é aquilo que eu coloquei antes. A partir do Pollack, o nosso objetivo aqui é entender em que medida a memória pode nos ajudar a entender o processo histórico de constituição e construção da identidade e da diferença. A aula será dividida, conforme vocês podem ver, em duas partes. Vamos à primeira parte da aula. Parte 1. Características da memória. 6 elementos importantes selecionados por Pollack que nos ajudam a refletir sobre como opera ou como construímos nossas memórias, como é a operação de memória ou como fazemos a construção das nossas memórias. Primeiro, a memória é construída seletivamente. O que o Pollack quer dizer com isso? Gente, é impossível gravar tudo que aconteceu na nossa vida pessoal e é impossível a gente guardar tudo também que acontece em nossa vida coletiva. Logo, a seletividade é algo crucial para a operação de memória. A memória não pode e não consegue selecionar tudo que ocorreu. Um exemplo básico para a gente entender e que tem a ver totalmente com a nossa vida pessoal, a vida de todos ou quase todos, é o uso que fazemos de telefones celulares. Esses aparelhos que fazem parte do nosso dia a dia hoje são aparelhos que frequentemente precisamos mexer na sua memória, ou seja, limpar a memória de modo a que ele tenha maior agilidade. 2. A memória é, em parte, herdada. Então, a memória é seletiva e ela também é herdada. O que ele quer dizer com isso? Nossa memória não é construída apenas pela experiência que temos de vida, ou seja, nós não temos uma memória somente do que vivemos, mas também nós incorporamos a memória que nos é herdada, que nos é contada, né? Isso me faz lembrar uma interlocução com o texto do Eric Hobsbawm, apresentado brilhantemente pela professora Verena, em que Hobsbawm fala que um dos critérios objetivos para, no século XIX, para que as pessoas, alguns estados, construíssem uma ideia de nação, uma ideia de comunidade imaginada, era a noção de uma história e língua comuns. Ora, história e língua comuns são necessariamente, ou quase que necessariamente, coisas herdadas. Então, este é um exemplo. Um outro exemplo poderia ser mais simples da nosso dia a dia, né? O trabalho que fazemos com crianças na escola, quando buscamos a genealogia familiar. Neste trabalho, as crianças acabam tomando conhecimento, que eles têm uma memória herdada, que eles têm uma proveniência de vida a partir da história de avós, etc. 3. A memória é, pessoal, fluida. O que o Pollack quer dizer com isso? Ela sofre flutuações e variações de acordo com o momento da vida da pessoa ou da coletividade. As preocupações do momento são importantes para a estruturação da memória. Ela é fluida porque ela também é contexto dependente. Quem nunca se pegou em aquelas situações em que não conseguimos rememorar, relembrar ou lembrar determinados acontecimentos, esquecemos partes dele, botamos em relevo outras partes. Isso é porque a gente está num determinado momento e que naquele momento a gente não consegue traçar uma conexão com uma determinada memória que em outro momento nós havíamos conseguido traçar aquela conexão. Portanto, a memória tem também um caráter de fluidez, não é um construto, não é uma construção, um elemento, uma coisa rígida totalmente. Ela vai se adaptando de acordo com as circunstâncias da vida, de acordo com as nossas
relações com o outro, com as nossas relações sociais. Ela é, portanto, conforme está aqui embaixo, ela tem um grau muito grande, ela é contexto dependente. 4. A memória é uma construção, gente. Então, ela é objeto de disputa, construindo-se e organizando-se ao longo do tempo. A memória muda, passa a destacar aspectos do consciente ou do inconsciente, etc. O que o Pollack está querendo dizer aí é que, ao longo da nossa vida, a gente vai lidando com a memória de uma forma diferente. Não precisamos ir muito longe. Pensamos em uma questão que ocorreu em nosso contexto recente de vida, que foi a morte de um negro americano, George Floyd, e isso desencadeou o movimento Vidas Negras Importam. A partir a consequência desse conjunto de desencadeou, voltou, né? Porque esse movimento já havia sido protagonizado, ele volta à esfera pública e a protagonização desse movimento num novo contexto levou muitos personagens, muitas pessoas a contestarem a memória que estava presente em alguns monumentos ou estátuas que estavam colocadas em algumas cidades dos Estados Unidos e outros lugares do mundo. Ou seja, em outras palavras, muitas pessoas desse movimento ou que se alinhavam a esse movimento passaram a contestar se a memória, por exemplo, do colonizador deveria ser objeto de comemoração ou se deveriam ser destruídas essas estátuas. Este é claramente a ideia de um caráter construído e disputado da memória. É o caráter político em relação à memória. Podemos trazer outro exemplo, que foi a Comissão da Verdade no Brasil, que lutou e luta ainda até hoje para que fosse e seja valorizada as memórias que foram sufocadas no período da ditadura militar ocorrida no Brasil. Logo, estes dois exemplos nos ajudam a pensar o quanto a memória está constantemente em disputa, e essa disputa remete a uma noção de constante construção da memória. Ela não é algo rígido, fechado, morto e fixado no passado. A memória precisa ser, como diz um grande autor português chamado Fernando Catroga, ela precisa ser representificada. Representificar significa, neste caso, mobilizar, operacionalizar a memória num contexto do presente. E isso remete a uma perspectiva da memória como luta, como construção, como disputa na esfera pública. Tópico 5. A memória é disputada. Isso já foi falado junto com a questão da construção no tópico 4. Logo, o que eu estou colocando aí é que, coletiva e individualmente, a memória é algo de disputa pela necessidade de lembrar algum evento que se considera importante para a vida individual ou coletiva. Os exemplos citados acima que remetem a vontade de destruição de algumas estátuas ou a disputa, vontade de destruição de algumas estátuas para valorização ou para negação de uma determinada construção de memória, é um exemplo da memória em disputa. O outro é a postulação da Comissão da Verdade pela memória dos mortos na ditadura militar, por uma outra memória em relação as pessoas que morreram e em relação a alguns eventos também que ficaram, como vamos dizer, eventos que não foram abertos para toda a sociedade. Isto também denota o caráter disputado da memória.